Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Mahatash Tata, sou astróloga, taróloga, criadora aqui do canal, sejam muito bem-vindos. Hoje adentraremos a energia da lua nova, então como eu disse, os vídeos semanais não são mais de domingo, segunda, né? Na segunda de manhã, que era o dia que eu postava. Agora os vídeos são de acordo com a lua, que é o certo, vamos fazer o certo, vamos conectar com o tempo certo, não com o tempo do calendário ilusório, né? Então, a lua é a grande mãe, a grande vó, na verdade, ancestral, que rege, de fato, o tempo, porque ela se conecta com Saturno, né? Para quem não sabe, Lua e Saturno, ela faz a grande coluna espinhal aqui do nosso chakra, né? A base, a subida, né? Tanto que também conecta isso com o nosso mapa astral, a casa 4, a casa 10. Então, Lua e Saturno são complementares e trabalham na questão da evolução humana, para quem não sabe, tá? Então, a gente segue a Lua, todo mundo segue a Lua, independente, até o oceano segue a Lua, né? Quem já viu aquele videozinho aqui, para onde a Lua vai, o oceano vai junto. Então, não é só o oceano, todas as nossas águas, e 90% do nosso corpo é água. Então, somos o planeta Terra, planeta azul, nós seguimos a Lua, tá? Você gostando da Lua ou não, você segue a Lua. Então, adentraremos hoje, dia 11 de janeiro, às 8h50 e poucos, a Lua Nova, de fato, né? A gente já está nesse movimento da Lua Nova. A Lua Nova é quando Sol e Lua se encontram no mesmo grau, né? Então é um encontro fecundo entre Sol e Lua. A Lua se esconde atrás do Sol, então quando a gente olha hoje na noite, não vamos ver Lua nenhuma. Por quê? Porque a Lua Nova ela é a Lua que se escondeu, então é a não Lua, a Lua em recesso, né? A Lua está ali fazendo uma grande transformação, se conectando com é o grande casamento alquímico que a gente chama de Sol e Lua. Por isso é tão potente essa Lua, né? E num signo de Terra, no signo de Capricórnio, que fala sobre a nossa base, sobre a nossa estrutura, sobre a construção de quem somos e da potência que eclode desse encontro alquímico para para a nossa elevação, né, de vida, de cura, para a gente seguir em rumo ao nosso propósito. Então é muito saudável que nós nos conectemos com essa lua para que a gente se coloque no rumo certo, né? Para que a gente consiga servir no nosso propósito, para que a gente consiga construir a nossa vida e florescer a nossa vida em bases sólidas, saudáveis, mas não é uma base fechada, assim, segura. Essa segurança ilusória não existe mais, acabou. Na nova era não existe esse lugar onde a gente consegue ficar controlando, esse lugar da rigidez. Inclusive Saturno estando em peixes não tem rigidez, né? Para a gente trabalhar a questão da fluidez, a questão da simplicidade, a questão da... Eu já falei tanto de Saturno em peixe, tem um vídeo de meia hora só falando desse negócio, então não vou me alongar, né? Mas essa lua no grau 20 em Capricórnio, com Saturno em peixes e Júpiter em touro e Vênus em Sagitário, nos leva a um caminho, de grandes transformações, tá? Porque também teremos um grande trígono de terra entre Marte em Capricórnio, Júpiter em touro e Lilith em Virgem. Então, olha que potência nesse dia, nessa lua nova, esse trígono e essa força que Vênus em Sagitário ganha, né? Para que a gente possa evoluir junto nas nossas relações também e pelas nossas relações. Então, se não for por nós, será por quem está com nós, né? Quem está com a gente, quem está com a gente no nosso barco. E ainda que a gente não tenha ninguém no barco, a gente precisa ir, né? Então pode ser que aconteça grandes rompimentos, né? De fato nas relações, principalmente familiares, tá? Porque Lua e Sol junto em Capricórnio fala muito da nossa base. Qual que é a base, né? Quando a gente fala base é família. Onde a gente pode, eu como uma boa Lua em Capricórnio, posso dizer que existe uma grande força nessa Lua da ovelhinha negra.
A gente não segue o rumo, às vezes, da base, e muito pelo contrário, a gente vai, a gente cria um lugar, a gente rompe, a gente transforma, a gente descobre um novo lugar, e aí depois a base acaba seguindo a gente lá pra frente. Depois de todos os grandes, as tempestades todas, e os julgamentos, e todas as... né? Enfim, todas as coisas, depois, ó, não é que ela estava certa, ó, não é que ela fez alguma coisa ali. Então, é assim. E não é nem... E às vezes essa lua leva, às vezes, né, a mãe ou o pai a seguir junto. Então, esse rompimento, entre aspas, faz com que às vezes o pai e a mãe, ou as pessoas que estiverem com essa lua, também sejam também julgadas, porque todo mundo meio que... A gente está entrando num momento revolucionário, tá? Então, seja você nascido de lua Capricórnio ou não, porque é para todo mundo. Então, a gente está entrando num momento de revoluções internas. Então, o que acontece? Porque Saturno gosta de transmutar. O que ele fez com os filhos? Ele não, né? O Cronos, o pai, o tempo, por isso ele tem essa fama, né? Do mito, do arquétipo de ser duro, de ser cruel, né? De jogar o filho num lugar de desafio para que ele cresça, né? Então, por isso que ele come os filhos. Acho que é alguma coisa assim no mito, né? Onde ele come, alguma coisa assim, não me lembro exatamente. Mas a gente vai ter cataclismos, gente, porque né, literalmente as bases começam a ter que se movimentar, né? Os nossos eixos têm que se movimentar para que exista uma evolução. Então, a maioria da humanidade gosta de ficar no status quo, ele fica quietinho, não me mexe, me deixa aqui no meu canto, vou aqui ficar, ó, bonitinho, não, o universo não me encontre, não me veja. Ele vai te ver, ele vai te encontrar onde quer que você esteja e vai fazer com que você se movimente. Então, a gente pode ter crises, mas todas as crises são saudáveis, porque a partir dessas crises, a gente abre espaço para o novo. A gente pare a gente mesmo, né? Então, são mortes simbólicas para que a gente possa melhorar, para que a gente possa evoluir. Uma vez que a gente tem esse grande trígono de Júpiter com Touro, com Lilith em Virgem, e Marte e Vênus em Sagitário, a gente precisa interpretar que a gente às vezes está num limite da nossa força vital e a gente precisa romper para ter mais. Então, para a gente crescer. Então, a gente não vai conseguir ficar ali, não, tá bom assim, se contentar com pouco. Saturno não se contenta com pouco, e não é só pouco da questão da matéria, não. É pouco de alma. Saturno está em peixes, é assim, você está pegando muito pouco da tua alma, cresce, vai além, né? E aí a gente pode ter literalmente mudanças, tá? Mudanças, às vezes, de um paradigma, inclusive para ter uma visão mais de prosperidade, de saúde. Então, é uma lua que fala para a gente saudar a vida, e a gente às vezes está com medo da vida. Saturno vai jogar a gente na vida e vai falar, vai viver, tudo bem, perca os medos, perca as vergonhas, peça ajuda, vai para frente, né? Sai daí. Então, os mundinhos se quebram, os mundinhos, né? Então, às vezes a gente vai se decepcionar com alguém, ou às vezes a gente vai ser obrigado a fazer uma mudança na nossa vida, enfim. É o ano começando, gente. Aí o Saturno já está dizendo assim, oi, estou chegando, né? E daqui a pouco ele tá aí mesmo na regência. Mas como a gente já tá numa regência Lua-Saturno, e quando eu falei muito desse vídeo, muita gente torceu o nariz, é um vídeo que eu fiz o ano passado sobre o ano da Lua-Saturno, porque Saturno está na regência Mor desde 2019, não me lembro. Então, temos as regências menores e a regência maior, que é de Saturno até 2035. Então, até 2035 está todo mundo sob regência de Saturno, ainda que os outros regentes saiam ano a ano. Então, a gente está num ano Lua-Saturno e vai entrar Saturno-Saturno, né? Então, Saturno traz mudança, traz crescimento, traz revoluções, e a gente tá nesse movimento de Saturno em Peixes, é onde eu falei do vídeo lá,
do ano, onde a gente precisa ter um grande despertar e uma grande mudança. Tem um vídeo também que eu já falo sobre o ano. Então, gente, podemos ter questões inesperadas, tá? Nessa semana, para a próxima, que, né? Aí vem a lua crescente, aí dá um gás, mas essa semana especificamente é importante a gente não ter medo, né? Das mudanças, das crises que possam acontecer. Às vezes é só interno mesmo, às vezes acontece algo externo para que nós possamos fazer as transmutações necessárias que Saturno pede para que nós possamos continuar nosso caminho de evolução a partir do nosso propósito. Então, se você está muito fora do seu propósito, do seu caminho de propósito, Saturno vai te pegar, vai quebrar aquele mundo, aquela ilusão que você está vivendo para te colocar no caminho certo, né? É assim que acontece e tá tudo bem, porque a maior parte do nosso ego às vezes quer aprisionar a nossa alma. Aí vem mãe vó Lua em Capricórnio juntando com o Sol e diz assim: essa alma, Sol, tá fora, vamos pôr ela de volta no caminho. Então a gente, o medo, né, o ego quer aprisionar a alma, e vem a alma e pá, joga tudo para fora. Fala: o quê? Não quero essa vida que você, para mim não, essa vida quadrada, essa vida aqui horrível. Tô fora, prefiro morte, prefiro morrer do que viver desse jeito. Tem muito. E aí vem uma morte simbólica do ego. O ego morre para a alma renascer. Não tenham medo dos processos, tá bom? E vamos falar com nossos queridíssimos tarô para dar um help aí. Lembrando que a gente, para ter saúde, temos que saudar a vida, sem medo da vida, e vida é mudança, vida é movimento, lua é fluidez. Se você não flui, você não está permitindo que a sua alma cresça e apareça. E a gente vem aqui porque a alma sabe o caminho, né? É o rio que corre para o mar. A alma sabe o caminho do espírito, a alma sabe o caminho de sair dessa roda de samsara, inclusive, né? E isso, a gente aprisionou a alma dentro do corpo ego e pronto, e assim vivemos. Não podemos, a gente não está aqui para sempre, né? Nesse movimento humano. É um processo, é mais uma jornada da alma, mas a gente não pode se apegar a isso, gente. Então, a gente se apega aos boletos, né? A gente se apega a um cartão, a gente se apega ao lifestyle que as pessoas mostram, a gente se apega a essas loucuras, né? Ou fica numa comparação entre o Zé e o João. Meu Deus, tudo isso é besteira, gente. Tudo isso é bobagem. A gente precisa olhar para dentro. Então, eu sempre me questiono e eu sempre, cada vez mais, como uma boa lua em Capricórnio, me coloquei no meu propósito. Mas até então, até os meus 30 e poucos anos, eu tentei evitar ao máximo. Não teve jeito. Não teve jeito. Vai fazer o que você tem que fazer. Por isso que existe essa revolução, né, natural da alma. Naturalmente a gente vai quebrar todos os paradigmas. E essa lua em Capricórnio fala sobre quebra de paradigma. Então vai vir alguma crise, seja financeira, seja de relacionamento, seja de trabalho, porque tudo isso está envolvido, seja uma crise do corpo, às vezes, porque Lilith em Virgem aí fala sobre organização, fala sobre saúde. Então, são tantos temas que podem estar em crise em nós, né? No mundo nem se fala, o mundo está cheio de crise, né? O tempo todo. Mas a gente também tem que entender que estamos no mundo, estamos em todas essas crises e mudanças. Lembra o que aconteceu em 2020 na grande conjunção em Capricórnio? O grande colapso. E quantos planetas estavam em Capricórnio? Então, quantas mudanças aconteceram ali, né? E a gente está vivendo hoje, tem sim, não é uma grande conjunção, mas a gente tem um pequeno grupo aí em Capricórnio. Tá Plutão, grau 29, que ele está indo para Aquário, né? Ele vai chegar em Aquário ali no dia 22, 21, né? Uma coisa assim, logo depois que o Sol entrar em Aquário. Mas temos Marte em Capricórnio e temos Sol e temos Lua. Então, são 4 planetas em Capricórnio, mais um grande trígono de Terra.
e Saturno em Peixes, né? Forçando essa abertura e essa necessidade de viver novas experiências que Vênus em Sagitário nos traz. Então é assim, rompa o mito da caverna de Platão, para de viver na sombra, bora luz. Então a gente vai romper casca, vai libertar essa alma e vamos viver as mudanças que Saturno vai trazer para nós, tá? Quais serão um pouquinho aí dessas mudanças essa primeirinha semana, né? Arianos. Qual que é a crise? 10 de paus. Então a crise é assim, tá pesado? Solta, né? Vai ter que, literalmente, vai ter que soltar, vai ter que compartilhar, vai ter que pedir ajuda. O 10 de paus fala também de um fim necessário, então pode ser um fim de um grande ciclo penoso, onde tenta se manter tudo sob seu controle, aí quando vê não dá mais para controlar, as coisas elas acabam indo para um caminho mais desafiador. O 10 de paus, ele fala também sobre a necessidade da gente recomeçar, né? Então, ele traz essa força de... Opa, tá escuro. Como se existisse na sua alma um grande acúmulo de uma experiência, mas essa experiência ela precisa ser integrada, finalizada por um recomeço, né? Então, fala sobre recomeço, sobre finais de um grande esforço, de alguma coisa que finda, né? Então, pode ser que você tenha terminado um trabalho, um relacionamento, enfim, alguma coisa está acabando aí, tá? Nessa lua. Existem os méritos devidos de uma grande realização, mas precisa entender que agora você tem que sair, existe um excesso de preocupação, um excesso de responsabilidade, né? Existe essa aura bem saturnina mesmo, até porque para os arianos mexe muito ali na questão de trabalho, responsabilidade, tudo isso. Família, né? Então, pode bater um desânimo, como essa carta mostra, né? Essa carta não é muito animadora, né? Ela é meio desanimadora. Mas quando toda essa necessidade de você defender todo o seu território e tudo mais, isso meio que terminar, sabe quando aí termina? Então calma, Ariano, respira, né? Vai ter um êxito, mas depois que você... Eu sempre vejo aqui minhas colas, né? Porque é muita informação, né, gente? Então eu vejo um pouco do mapa, eu vejo um pouco do que o tarot tá correspondendo, por isso que eu estou olhando aqui, para ver o que pode ter mais de informações a respeito da astrologia com a carta 10 de paus, tá bom? Quem tá assim olhando, o que ela tá olhando? Tô olhando ali o mapa. Então, traz esse mérito, essa recompensa depois de grandes esforços. Então, alguma coisa está terminando, deixa terminar, né? Deixa vir a mudança que Saturno quer e vamos ver taurinos. 9 de espadas, taurinos. Aqui fala muito de uma necessidade de você repensar o seu poder mental, né? Como essa carta mesmo diz, cuidado com os medos ilusórios, as coisas que você está colocando na sua mente. Não tem nada a ver. E se a gente parar para pensar, olha que interessante, Saturno vai mexer com a casa da mente para os taurinos nessa lua nova. E olha só, sai a carta da mente. Então, essa lua nova fala assim para você olhar para a vida para além dos seus medos mentais, que na verdade não existe muito. Tem até um videozinho que alguém coloca uma formiga num papel e começa a fazer um risco, né? E a formiga não consegue sair daquele risco. Então, você está com medo do quê? Né? Vai para frente. Isso aí, tudo que você está pensando, provavelmente é uma criação da mente egóica que está colocando limites onde não existe limites para você, tá bom? Geminianos. 9 de ouros. Geminianos aqui, ó, 9 de ouros está falando de um movimento de autoaperfeiçoamento. Então, essa lua vai trazer para os geminianos uma necessidade de crescer, de aprender coisas novas, de trazer
aquela sensação de satisfação também interna. Ai, meu coisa tá aqui, achei que tava. Uma satisfação interna. E também o 9 fala de um certo. Não seria descanso, tá? Mas dentro do que a gente está vendo aqui, existe um certo equilíbrio para os geminianos, tá? É muito importante entender também que existem fins de ciclo. Então, é aquele momento de posso descansar, tá tudo bem, mas o que daqui para frente eu posso fazer de diferente, né? O que eu posso trazer de potencial criativo para a minha vida, para o meu propósito, tudo isso. Então pode vir muitas questões, muitas indagações, né? Cuidado com os desânimos também que pode dar, porque Saturno está mexendo com a casa de poder e conexão com o mundo. Então como que você se coloca no mundo? Você está esperando reconhecimento do outro ou você mesmo se dá esse reconhecimento, né, Geminiano? Então tudo isso, entender que existem oportunidades novas chegando para você, que vão gerar prazer e contentamento, mas que você precisa aprender a se colocar nesse movimento de mudança, tá? Cancerianos, 5 de paus. Bom, aqui 5 de paus fala muito sobre essa competição, sobre essa necessidade de ter que se colocar num lugar o tempo todo, de desequilíbrio, competindo com as pessoas, ou de briga, né? Aí a gente pode falar das relações mais próximas, né? Relacionamento, família. Então, cuidado com as brigas, cuidado com esse excesso de fogo do 5 de paus que vai trazendo desequilíbrio para você. Mas, no sentido geral, perceba que existe um potencial grande e uma força que te coloca numa certa vantagem. Então não precisa ficar competindo, não precisa ficar se comparando, não precisa ficar se colocando num lugar acima do outro, nada disso. É tudo perda de tempo e vai fazer com que você perca energia, tá bom? Então, se você puder ficar calmo, ficar tranquilo, vai mexer muito com a sua casa de relações, né? Os cancerianos. Então você precisa tem um lado muito individualista nessa lua trazendo para você, mas é preciso que você consiga reconhecer seus pares, né? As pessoas com quem você convive, porque senão pode ser mais desafiador as relações, tá bom? Vamos lá, leoninos. 3 de copas. Para os leoninos existe celebração, amor, movimento, uma certa satisfação. Essa lua pode trazer uma prosperidade, um ganho, uma vantagem. Pode ser bem legal você estar com as pessoas com quem você gosta, comemorar. Então tem todo esse lugar de excesso. Só que excesso demais, a lua em Capricórnio pode trazer uma força pedindo para você se conectar mais com o teu lado espiritual, não ficar se colocando só no lado material e tomar cuidado com o excesso de coisas que podem intoxicar o seu corpo. Então, comer demais, beber demais, tudo isso, tá? Essa carta fala muito sobre isso. Então, tomar cuidado com os excessos. De resto, quanto mais você puder compartilhar e celebrar a vida, melhor você aproveitará essa lua nova em Capricórnio, tá? Virginianos, 7 de copas. Para os virginianos é importante que essa lua vai mostrar assim onde você está colocando muita energia e que é totalmente ilusório. Então fala sobre um despertar a respeito das suas energias emocionais, sobre o seu potencial criativo, que copas falam desse potencial criativo também, né? E principalmente das relações. Então, virginiano, cuidado que você pode estar acreditando em coisas que não são exatamente aquilo que você quer. Então, desperte para a verdade, né? Então, pode acontecer um tremor de terras aí, principalmente na questão financeira ou na questão amorosa dos virginianos, para colocar os pés no chão e se conectar com a realidade, tá bom? Librianos, Rainha de Paus. A Rainha de Paus fala sobre doação, sobre compartilhar. Existe um potencial criativo gigantesco aí chegando para os librianos, mas é importante você
você tá assim num momento que tem para compartilhar, tem para dar, que você não precisa também ficar se fechando ou com medos, né? E também, assim, tomar cuidado com as parcerias e as pessoas com quem você se relaciona. Se você tá no meio de pessoas que só te querem bem e que você tá feliz fazendo o teu propósito, vai ser incrível. Se você não tá indo no teu propósito, você pode se sentir sugado, você pode se sentir num lugar ainda onde não te pertence. Então, talvez exista um movimento de continua, segue a busca, né? Não pare, né? Continue seu movimento, mas aproveite o potencial criativo que vem aí. Escorpianos, tá tudo ao contrário, né? 3 de paus fala sobre oportunidades que vêm, né? Oportunidades que são geradas a partir do seu próprio poder, da sua energia, do teu magnetismo. Então aproveita, olha aí, pode vir muita coisa boa nessa lua, inclusive de trabalho, de parceria, de oportunidade, enfim, tudo isso, né? Pode vir para você. O que mais? Existe muita motivação, muitas atividades, só que também cuidado com o excesso, né? Porque fogo sempre traz um certo excesso e você pode ser que necessite descansar um pouquinho também. Então, tem equilíbrio. Sagitarianos, mudança, movimento, jogo de cintura, tudo que 2 de ouros fala, né? Integração, consciência sobre as suas relações. Então, é muito importante você ter esse pé no chão, esse equilíbrio, essa força, saber se cuidar, se automotivar, ter autoestima, se autovalorizar, tudo isso 2 de ouros, né? Mas principalmente mudança. Quanto você tem de jogo de cintura para aprender a lidar com as mudanças, né? Se você tiver, ótimo, maravilhoso. Se joga aí nas mudanças que vem para você, tá? E capricornianos, né? Vamos ver. 5 de ouros, olha aí, os capricornianos tem que tomar cuidado com o medo da escassez, com o medo de não ter, com a falta, né? E olhar para aquilo que tem já. Então, se conectar com o poder da gratidão, que é uma grande potência de prosperidade. Então, olhar para aquilo que já se tem, celebrar aquilo que já se é, não ficar sempre esperando, buscando, correndo. Às vezes os capricornianos são os ratinhos que põem o queijo aqui na testa e correm atrás daquele queijo imaginário, nunca chega, nunca que alcança, então fica sempre chorando escassez, né? Por favor, se conectem com aquilo principalmente com o potencial. O 5 de ouros fala muito sobre o potencial espiritual, né? Porque geralmente as pessoas elas ficam olhando muito para fora e olham um pouco para dentro. Aquarianos, 10 de ouros, prosperidade, abundância, felicidade, mas dentro de uma humildade muito grande. O 10 de ouros fala assim que tudo que se tem também, tudo que se é, para celebrar isso, né? Olhar para a natureza mágica da vida e para o simples da vida. Então tem esse lado da humildade. Então o simples é mágico, aquariano. Para também de querendo, né? Então, essa lua nova vai falar sobre olhar para aquilo tudo que já se tem e para o simples da vida, ter esse lugar de humildade e saber compartilhar, né? Também saber aquietar para o próximo passo, que todo 10 fala também de uma finalização. E por último, piscianos, 10 também de copas. Também é outro movimento de finalização, mas aqui com celebração. Tem mais cor aqui nessa carta do que nessa, porque aqui é terra, aqui é água, né? Então, com 10 de copas fala muito sobre família, sobre pessoas em geral. Então, existe também, pode ter uma finalização de egrégora, um movimento novo, de novos grupos surgindo na sua vida, mas tudo isso não faz com que o passado seja menos agradável, pelo contrário, né? Pode ser um fim bem amoroso, bem tranquilo, ou simplesmente uma conexão com as pessoas que você já tem aí. Mas é importante também saber estar nesse lugar de celebração, de doação, de compartilhar as coisas. Bom, pessoal, uma lua nova incrível para vocês todos. Espero que seja maravilhoso. Um beijo e até o próximo vídeo.